Oi, gente. Primeiro vídeo oficial desse canal, oficial dessa volta, né? Primeiro vídeo desse retorno, porque na verdade já tem vários vídeos aqui no meu canal que estão todos privados nesse momento, porque eu já fiz alguns vídeos e acabei não seguindo na minha vida de YouTuber. Mas agora eu quero registrar essa fase que eu tô vivendo, então esse canal no YouTube vai ser primeiramente pra mim, então é por isso que eu tô gravando, sabe? Porque eu quero poder depois reassistir esses vídeos, quero que o meu filho possa assistir e a gente ver como é que, lembrar, né, como é que foi, viver essa experiência, então é primeiramente pra mim. E aí eu vou deixar público alguns vídeos, não todos, mas eu vou deixar alguns vídeos públicos porque eu sei que tem gente que me acompanha no Instagram, gosta de acompanhar, gosta de saber, e é um tipo de conteúdo que eu também adoro acompanhar na internet. Então, por que não produzir para quem também gosta de me acompanhar, né? Então é isso o motivo de eu estar reativando esse canal, né? Então, esse primeiro vídeo, como o título já diz, é para contar como eu descobri a minha gravidez. Um geralzão para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, não faz ideia de quem eu sou. Meu nome é Tanélia, tenho 27 anos, vou fazer 3 anos de casada agora e eu tô grávida. Descobri há pouco tempo e eu queria registrar isso, sabe? Eu queria deixar registrado aqui como que foi isso. E eu sei que tem muita gente curiosa também, que já me acompanha. Por que que eu tô fazendo esse vídeo no YouTube? Eu sou mais ativa no Instagram, gosto, amo compartilhar as coisas no Instagram, mas eu acho que o YouTube fica mais organizado, a gente consegue. é, no Instagram é mais fácil das coisas se perderem, né? Então aqui no YouTube fica organizado, eu vou criar uma playlist, então é mais fácil da gente encontrar e é pra sempre. E a gente pode acelerar o vídeo, porque eu sou a pessoa que só assiste as coisas no 2x, então no Instagram a gente não consegue fazer isso. Então, por esses motivos, os vídeos serão no YouTube. E assim, o YouTube é mais vídeos mais longos, né? No Instagram, a gente não tem muita paciência de assistir vídeos longos no Instagram. Prometo que eu vou tentar não me estender demais e fazer vídeos muito longos, mas é um pouco difícil porque eu gosto de falar, né? Então, eu vou tentar. Hoje eu estou finalizando o primeiro trimestre, estou na última semana, né, desse primeiro trimestre, 3 meses, quase entrando no quarto mês, e eu descobri, então, eu tô com 12 semanas. Eu descobri a gravidez, eu já estava com 2 meses praticamente, né, porque de acordo com a contagem de semanas, 6 semanas já são 2 meses. Então, foi quando eu descobri. Eu estava com seis semanas e foi uma loucura. Uma loucura. Eu fiz teste, eu fiz exame de sangue, eu fiz ultrassom e tudo negativo. Não tinha sinal de gravidez. No ultrassom realmente não aparece, né? Com menos de 5 semanas, mas no exame de sangue já era para ter aparecido e não apareceu. Só que foi tudo muito doido, tudo começou bem antes disso, bem antes de eu pensar em gravidez, que na verdade eu não pensei em momento nenhum em gravidez, né? O que aconteceu foi que a minha última menstruação veio em fevereiro, tá? E quando chegou em março, ela não desceu. Achei aquilo muito estranho, porque o meu ciclo é muito certinho, não atrasa, eu não tenho problema, nunca tive na minha vida problema de não menstruar, nem nada do tipo. Então, achei aquilo estranho, mas eu tinha certeza que eu não estava grávida, que ia descer a qualquer momento. E os dias foram passando, e simplesmente ela não descia. Quando deu 7 dias, eu fiz um teste de farmácia e negativo. Falei, beleza, eu não tô grávida, ok. E passaram-se mais 2 dias e ela não desceu. No nono dia de atraso, eu falei, cara, isso tá muito estranho. Nunca na minha vida eu tive um atraso de 9 dias. Fiz um exame de sangue, fui no laboratório, fiz um beta e deu negativo. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Se não é gravidez, alguma coisa tem. E aí eu marquei uma consulta com a minha médica pra gente poder investigar o que estava acontecendo. E aí eu fui nela, ela não fez um ultrassom naquele momento, me passou vários exames, né, pra gente analisar as taxas hormonais, enfim, outras possibilidades, o que que poderia ser. Um tempo depois, quando chegou em abril, isso a gente já tá no meio de abril, tá? Já tinha se passado um mês. A gente estava no meio de abril
chegou a data que a minha menstruação deveria descer e ela não desceu novamente. E assim, aquilo foi realmente muito estranho. Eu estava há mais de 2 meses sem menstruar. Eu estava há mais de 60 dias sem sinal de menstruação. E aquilo era completamente incomum para mim, né? Isso nunca aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a ter algumas coisas, eu tava me sentindo muito mal, assim, me sentindo muito cansada, um cansaço extremo, sabe? Chegou uma semana que eu até achei que eu tava ficando gripada, que eu ia ficar doente, porque eu tava muito cansada, meu corpo tava pesado, eu tava num ritmo muito intenso de treino e eu não tava conseguindo treinar direito, eu não tava conseguindo desempenhar bem no treino porque eu tava realmente me sentindo muito cansada. Era um cansaço fora do normal, sabe? E aí, teve um dia específico que eu fui treinar de manhã, eu fui pro futevôlei, e eu tava me sentindo muito mal, muito cansada. Nesse dia eu fiz uma aula particular, porque todo mundo faltou a aula, então só era eu e o professor. E aí eu falei, eu até reclamei com ele na aula, né, que, nossa, eu tô me sentindo muito cansada, eu não tô conseguindo desenvolver, não tava indo, não tava rolando. E quando eu saí de lá, que eu cheguei em casa, eu estava passando muito mal. Eu tive sensação de desmaio, eu estava muito fraca, me sentindo assim, muito estranha e muita cólica. Eu comecei a sentir muita cólica. E aí eu fui pro hospital. Fui na emergência porque eu estava sozinha, meu marido estava embarcado, então eu falei, eu já tive vários episódios de desmaios, então quando eu tive aquela sensação de desmaio no banho, eu falei, é melhor eu ir na emergência, porque se alguma coisa acontecer, eu vou estar sozinha em casa e ninguém vai saber. E aí eu fui. Chegando lá, eles me deram remédio para dor e tal, porque eu estava com muita cólica. Mas depois eu pensei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? Porque eles não vão ver a parte ginecológica e, assim, o que era, estava acontecendo alguma coisa relacionada à parte ginecológica, né? Porque eu estava 70 dias com menstruação atrasada, sentindo muita cólica e agora com essas sensações de desmaio, cansaço, enfim, me sentindo mal. E eu falei, eles não vão ver nada disso aqui, né? Então, eu fui, chamei o enfermeiro, pedi para ele tirar meu acesso e falei que eu ia na minha médica. O hospital é na frente do consultório onde a minha médica atende. Então eu fui correndo lá no consultório dela, cheguei lá e pedi pelo amor de Deus para as secretárias, me encaixa, eu preciso que ela me atenda, eu tô passando muito mal, tô sentindo muita dor, eu preciso que ela faça um ultrassom, alguma coisa, e a gente tem que ver o que tá acontecendo. E eu acho que eu cheguei tão transtornada, minha cara tava tão assim, é, tava nítido, né, que eu tava muito mal, que as meninas ficaram olhando pra mim assim, ó, tipo, meu Deus, apavoradas. E aí, na hora, elas me encaixaram ali, minha médica me atendeu, e aí ela fez um ultrassom, foi ali que a gente fez o primeiro ultra, e não tinha sinal de gravidez com mais de 5 semanas, né? E ela falou, olha, o que tem aqui é um cisto no seu ovário direito, provavelmente é um cisto de sangue, que vai sumir, a gente tem que acompanhar ele, a gente vai acompanhar, porque daqui a alguns meses ele não tem que estar mais aqui, ele vai ter que ter sumido. E quando ela falou aquilo, aí começou todo o caos, né, dessa descoberta de gravidez. Porque quando ela falou aquilo, na mesma hora acendeu uma luz na minha cabeça, porque eu lembrei, peraí, a última vez que eu vim aqui, você falou a mesma coisa pra mim. Eu tava com um cisto no ovário, que você disse que provavelmente era de sangue, ia sumir, a gente tinha que acompanhar. Então, foi só o que eu lembrei. Ela falou, ué, então, se ele já estava aí, não é um cisto de sangue. No caso, não é um cisto pós-ovulatório, né? Então a gente vai ter que investigar. E aí a menina que fica auxiliando ela confirmou. Ela viu no sistema que de fato aquele cisto estava lá quando eu fui 6 meses antes. E ela falou: então nós vamos investigar. Pode ser um endometrioma, pode ser não sei o que, não sei o que lá, e blá blá blá. Me mandou fazer outros exames de sangue e uma ressonância magnética com contraste. E aí, beleza. Eu saí de lá assim, ferrou. Eu já tinha ouvido falar sobre endometriose antes, mas nunca pesquisei muito a fundo, nunca eh, me aprofundei muito nesse assunto, né? Mas eu sabia que um endometrioma é sinal de endometriose profunda e que a endometriose pode dificultar a gravidez ou até mesmo levar à infertilidade, né? Então, eu na mesma hora pensei, ferrou, né? Agora ferrou, eu não vou engravidar nem tão cedo, é, vamos ter que investigar, tratar essa endometriose. Já na mesma hora eu já comecei a pensar, já vou
começar uma dieta anti-inflamatória, diminuir o consumo de carne, blá, 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 tudo que prejudica, né? Faz aumentar a inflamação. Porque a endometriose nada mais é do que uma inflamação, né? Então, eu falei, vou começar uma dieta anti-inflamatória. Já comecei tudo, assim, pensar em tudo na minha cabeça, né? E eu tava tranquila naquele momento em relação a não engravidar por agora, porque pela primeira vez na minha vida eu realmente não queria engravidar agora. Eu sempre quis ser mãe, é o maior sonho da minha vida, e eu sempre quis muito isso. E eu queria muito pra ontem, sabe? Eu passei muito tempo querendo que isso acontecesse logo, e não acontecia. Eu também não estava tentando, enfim, outros assuntos. Mas por muito tempo, talvez, assim, eu acho que até hoje eu sempre quis, sabe? Eu sempre quis muito e eu queria naquele momento, eu queria que acontecesse. E agora, esse ano especificamente, eu relaxei. Pela primeira vez na minha vida, era de verdade. Eu não queria agora. Eu podia dizer assim, com convicção, não quero agora, sabe? Se eu puder esperar, eu quero esperar mais. Se eu puder esperar até o ano que vem, pelo menos, ano que vem eu penso nisso. Mas esse ano eu não queria. Porque eu queria focar em mim, sabe? Eu queria olhar um pouco pra mim, pensar um pouco em mim. Então, assim, eu queria focar na minha saúde, emagrecer, porque eu já estava muito acima do meu peso. Então, eu queria emagrecer, cuidar da minha saúde, melhorar, assim, a minha rotina como um todo. E eu estava gostando da rotina que eu estava criando, eu estava fazendo esportes que eu gosto, eu estava, assim, me encontrando, sabe? Então, eu falei, eu realmente não quero nesse momento, sabe? Eu tô bem assim agora, eu preciso disso, eu preciso desse momento meu, olhando pra mim, focando em mim para ter uma gestação saudável depois. Era o meu pensamento. Então, quando veio toda essa possibilidade da endometriose, de não engravidar tão cedo e tudo mais, eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou focar em cuidar disso agora e no futuro isso vai acontecer e tá tudo certo. Aí, beleza, fui fazer a ressonância e nesse meio tempo eu ainda estava sentindo muita cólica. Eu fiquei, assim, semanas sentindo muita cólica. E uma cólica muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E aí, ao mesmo tempo, eu estava pesquisando, vendo coisas sobre endometriose e tudo encaixava, né? Tudo que eu estava sentindo, que estava rolando, né? As cólicas intensas e tal, 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 várias coisas, vários sintomas. Nessa hora a gente sente tudo, né? Fui fazer a ressonância. Era uma sexta-feira de manhã, meu marido estava embarcado e era para ele descer na segunda-feira, tá? Fui sozinha fazer a ressonância, entrei e tal, foi horrível, foi uma experiência horrível. Quando acabou o exame, a enfermeira me chamou e falou: Olha, você pode pegar as suas coisas e sentar aqui que o médico quer falar com você. Gente, na hora que ela falou aquilo, eu eu falei: "Ferrou". Eu tenho certeza que ele vai vir falar que ele viu um tumor no exame, eu vou ter que tratar, e é isso. Eu tinha certeza que era isso que ele ia falar, sabe, porque coisa boa não podia ser, né. Que médico que chama o paciente depois de uma ressonância pra vir conversar, sabe. Eu falei: "Ferrou, é isso". E eu, como uma boa CMT, né, como uma boa atleta de mentalidade, eu já na mesma hora pensei: é isso. Se eu criei essa doença, eu vou criar a cura e tá tudo certo. Eu vou me tratar, vai ficar tudo bem e é isso, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu estava em paz, sabe? Eu sabia que ele ia falar aquilo pra mim, mas eu estava em paz. E aí ele veio e ele falou pra mim: Olha, eu não apliquei contraste em você, tá? Porque tinha uma imagem no seu útero sugestiva de um na minha cabeça. Tumor. Enquanto ele falava, é assim, aqueles segundos que parecem minutos, né? Foi exatamente assim. Ele falou de um, aí eu completei na minha cabeça, tumor. E ele falou de um saco gestacional. Eu fiquei, quê? Quê? A minha reação foi. Eu não tive reação, essa é a verdade. Eu fiquei assim, como assim? Como assim? Isso não é possível. E aí ele falou, eu sei que você fez uma ultra, porque eu tive que levar, né, meu último ultrassom. Ele falou, você fez um ultrassom há 10 dias e não tinha aparecido ainda porque era muito pequeno, não estava muito cedo e tal, tal, tal. Mas ele falou, olha, eu não posso te afirmar nada, você tem que procurar sua médica. O médico ficou até nervoso, foi engraçado. Ele tava assim, parecia que ele tava nervoso com a situação, sabe? E ele falou, não posso te afirmar, tá? Você precisa procurar sua médica, mas tudo indica que é. Vem cá só pra você ver. Me levou na salinha e me mostrou lá na tela
você tá vendo isso daqui? Aí tava lá a imagem, bonitinha. Aí eu falei, tô vendo. Mas sabe aquele, eu tô vendo, mas eu não tô acreditando que isso tá acontecendo? E aí ele falou, você precisa marcar a sua médica, você tem que ir nela, mas se eu fosse você, eu ia na farmácia agora e comprava um teste. Gente, naquele momento, a minha alma saiu do corpo. Foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Minha alma saiu do corpo. Sabe quando você anda e você não sente nem seu pé encostar no chão? Parece que você tá flutuando? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Eu tava completamente fora de mim, desnorteada. Eu saí de lá sem saber o que fazer, sabe? Sem saber o que pensar. E eu saí de lá, fui andando pela rua, eu tava fora de mim, sabe? Fui numa farmácia, era perto, assim, eu fui direto na farmácia. Eu cheguei na farmácia, peguei 2 testes, fui pro caixa, aí chegando lá no caixa, a moça falou pra mim assim: "Ah, você quer levar um pack de sabonete? Tá na promoção e tal". Eu só peguei o sabonete, coloquei junto com o teste, sabe? Comprei. Aí eu comprei um pack com 16 sabonetes. Quando eu cheguei em casa, meu marido já tinha comprado um pack com 16 sabonetes, ou seja, tem sabonete pro resto da vida agora, né? Porque eu tava desnorteada. Cheguei em casa, eu vim pra casa no Uber, assim, eu tava completamente em negação, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Não era possível. E eu cheguei em casa, fui direto fazer o teste. E, gente, quando eu vi aquelas 2 listrinhas, eu não acreditei. Eu não acreditei. E assim, eu vou postar a minha reação. Não foi a reação mais bonita, não foi mesmo, porque naquele momento foi uma reação completamente diferente do que eu imaginava que seria a minha reação, mas foi uma reação real, né? Foi o que eu estava sentindo naquele momento, o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. Porque eu fui totalmente pega de surpresa, eu realmente não estava esperando aquilo, sabe? Por mais que eu estivesse na chuva para me molhar, eu não estava acreditando que ia acontecer, eu não imaginava realmente que ia acontecer, sabe? Naquele momento. Então, a minha reação de primeira foi chorar muito. Eu chorei muito, 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 muito. E aí eu falei, Deus, como assim? Como assim? E naquele dia eu chorei o dia inteiro, basicamente. Eu não queria acreditar e eu continuei falando, não, isso não tá acontecendo, não é isso. É, tem um cisto, tem um cisto ali, e é ele que tá desregulando meus hormônios e deu positivo e não sei o que, esse médico tá louco, não é nada disso. Entrei em negação real, sabe? Real. No dia seguinte, era sábado, eu fui no laboratório e fiz outro beta. Saiu no mesmo dia o resultado. 7.000 e porrada o beta, sabe? Eu falei, cara, não, não é possível. Não pode ser real. Eu ainda não consegui acreditar. Eu só vou acreditar se eu chegar no ultrassom e eu ver, sabe? Aí eu vou acreditar. Consegui na segunda-feira, eu fui direto era pro meu marido chegar na segunda-feira. E aí, no domingo, ele me avisou que o voo dele tinha sido cancelado. Eu já surtei, porque eu falei, eu não vou conseguir continuar segurando isso, porque até então eu não tinha contado pra ninguém, né? Eu queria contar primeiro pra ele e eu queria que fosse pessoalmente. Quando ele falou que o voo dele foi cancelado, eu surtei. Eu falei, eu não vou aguentar ficar segurando isso. Se chegar na segunda-feira e ele falar que foi cancelado de novo, né, e vai demorar mais, eu vou contar no WhatsApp, tá? Eu vou mandar uma mensagem e falar, olha, é isso, pronto. E aí na segunda-feira de manhã eu fui correndo na minha médica e levei pra ela os exames, levei a ressonância e tava lá na ressonância, né? Quando ela viu a imagem, ela ficou, ué. Aí eu falei, pois é. Ninguém acreditou, sabe? Ninguém acreditou naquilo. E aí ela fez um ultra e tava lá. Já estava com 6 semanas, né? Não dava ainda para ter tanta certeza, porque eu não tenho data de última menstruação, como eu falei, né? Eu não menstruei e eu engravidei depois, mesmo assim. Então, ainda ficou meio confusa essa questão da idade gestacional. Foi, assim, foi uma loucura, foi uma loucura.
Eu não acreditei naquilo. E aí hoje, né, depois que eu fui parando pra pensar nas coisas, gente, olha, é tanta loucura, a gente fica tão doida quando acontecem essas coisas. E como eu falei, eu realmente não estava esperando aquilo. Então, quando ela falou do cisto, na mesma hora eu pensei, peraí, esse cisto já estava aí. Só que hoje, pensando com clareza, a real é que esse cisto não estava lá, não era o mesmo cisto. Quando eu fui nela 6 meses atrás, de fato havia um cisto que era sim de sangue, um cisto pós-ovulatório no ovário esquerdo. E quando eu fui dessa vez, que ela viu esse cisto, ele estava no ovário direito. Só que eu não prestei atenção nisso. Eu nem ouvi isso. Eu só ouvi que tinha um cisto e eu pensei, ele já estava aí. E de fato era um cisto pós-ovulatório, porque deu na ressonância, né? Tava lá, cisto pós-ovulatório. E foi muito doido, porque enquanto eu estava ali sem menstruar, eu senti que eu tinha entrado no período fértil. Eu cheguei a conversar com a minha irmã e falei: a sensação que eu tenho é que eu estou no período fértil. É como se eu estivesse. Mas eu achei que eu não estava, justamente por não ter menstruado antes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então eu ovulei mesmo assim, mesmo não tendo menstruado. Por que que eu não menstruei naquele mês? Só Deus sabe. Aí, só Deus sabe mesmo, porque isso nunca aconteceu antes, e foi isso. Então, quando no segundo mês eu não menstruei de novo, aí é porque eu já estava grávida. Gente, e foi isso. Foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Eu confesso que a minha ficha demorou muito para cair. Na verdade, eu acho que ela não caiu até hoje, tá? Eu vou fazer 4 meses e eu juro, com sinceridade, eu acho que a minha ficha não caiu até hoje. Eu ainda tô meio assim, é sério mesmo isso? Tá acontecendo de verdade? Eu acho que nessas últimas semanas também, eu acho que o que foi acontecendo é que eu fui ficando com muito medo, sabe? Lá no fundo, eu tava com um pouco de medo de acreditar que aquilo era real e, e me frustrar, sabe? Eu acho que era isso. Eu acho que no fundo, isso começou a acontecer comigo. Aquele medo de acreditar, de ficar feliz e me frustrar. Então eu tava meio que não querendo muito, sabe, pensar, enfim. E aí, ontem eu fiz o primeiro ultrassom morfológico, né, de primeiro trimestre, e eu estava muito apreensiva também com isso. E aí, quando ela falou que estava tudo bem, tudo perfeito, maravilhoso, eu consegui relaxar mais, sabe? Eu acho que eu consegui respirar. Era como se eu estivesse segurando o fôlego esse tempo todo, e aí agora eu tô conseguindo respirar aos poucos, sabe? E, e começar a acreditar de fato e a viver essa, esse momento, porque eu não estava vivendo. Essa é a verdade, eu não estava vivendo até agora. E sendo honesta aqui, porque assim, o que eu quero também ao compartilhar as coisas aqui é passar a minha experiência e eu acho que a gente sempre tem o que agregar para outras pessoas, né? Então, na maioria das vezes, a gente só vê as pessoas mostrando o lado bom de tudo, né? As reações lindas e todo mundo feliz e tudo muito maravilhoso. E quando a gente vive algo que é diferente disso, a gente se culpa, a gente se acha estranha. Por que que só eu que estou pensando assim? Por que que só eu que estou sentindo isso? Por que que só eu que pareço não estar feliz e radiante? Quando na verdade é um processo de cada um tem uma experiência, cada um tem um sentimento, cada um vive aquilo de uma forma. E então, assim, talvez você possa estar passando pela mesma situação. Você descobriu uma gravidez e ainda também não conseguiu ficar feliz. E assim, eu me culpei muito por isso, sabe? Eu me culpava muito, eu falava, Deus, eu pedi tanto por isso, e por que que eu não tô feliz como eu achei que eu ficaria, sabe? Eu sei que parece muito ruim falar isso, parece egoísmo, parece, eu sei, parece horrível, né? Mas é a verdade, é a minha verdade, sabe? Eu não consegui ficar feliz e radiante logo de cara, sabe? Eu não consegui acreditar de cara, eu não consegui viver esse momento com a leveza que eu achei que eu viveria logo de cara. Não foi assim pra mim. E talvez não seja assim pra você também. Talvez não esteja sendo assim pra você também. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E agora eu sinto que, assim, aos poucos eu tô conseguindo começar a viver essa fase da forma que eu gostaria, sabe? Aos poucos isso tá se internalizando mais em mim.
E eu tenho pensado muito que talvez eu não seja essa mãe, sabe? Esse tipo de mãe que já sente tudo logo de cara, que já sente tudo desde a gravidez, que já conversa com a barriga e consegue sentir todo aquele amor e aquela coisa. Talvez eu não seja essa mãe, sabe? Que vou sentir tudo dessa forma. É, eu acho que talvez a minha ficha só caia de verdade a hora que essa criança sair de mim, sabe? Tiver no meu colo, eu ver, e aí eu acho que a minha ficha vai cair 100%, sabe? E assim, gente, também pelo fato de eu não ter sintomas praticamente, sabe? Eu praticamente não sinto nada. Então, é como se eu não tivesse grávida. Parece que não parece que eu estou. Então, ainda acho que está sendo um pouco difícil de acreditar. Talvez quando a barriga começar a crescer, eu já acredite um pouco mais, né? E aí, quando criança estiver aqui, aí a ficha vai cair de verdade e vai vir todo sentimento e tudo. Eu tenho certeza disso, sabe? Mas o que eu queria passar aqui é essa, que é a minha verdade, a minha realidade, é o que eu estou passando nesse momento e que talvez possa ser o seu momento também, pode ser a sua realidade também, e você está se sentindo mal, se culpando, se cobrando por isso. Só que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente viver a maternidade de forma diferente. Tá tudo bem, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. E basicamente é isso. Vou fazer outros vídeos, quero contar um pouquinho do que eu tô sentindo, do que eu senti até agora, de como foi, né, esse início, como tá sendo. Então vou fazer outros vídeos com certeza, inclusive se tiver sugestões, pode me mandar sugestões, perguntas. Vou fazer caixinha de perguntas no Instagram, porque aí fica legal essa interação. Posso responder algumas também por aqui, por vídeo, que eu acho que fica muito bacana. E a gente vai trocando experiência, a gente vai conversando por aqui, se ajudando de alguma forma, tá? Então eu espero que esse vídeo também tenha sido útil para alguém e espero nos vermos mais vezes por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.